Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o país. Você nos acompanha pelas antenas parabólicas e pelo portal Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com, onde você tem notícia, informação e agenda de bons negócios. Está nos acompanhando também pela Claro TV, Anel TV no Brasil e no Paraguai. E a partir deste momento, você também está linkado no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Vamos começar falando a respeito de soja. Eu vou trazer o cenário internacional da oleaginosa agora, mostrando como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Vou aproveitar e trazendo esse recado também para o Adriano Faleiros, que está nos acompanhando agora no estúdio, falando um pouco aqui também sobre soja. Olha só, temos hoje soja em Chicago operando em elevação. Posição de julho vem a $8,38 mais 6 por bushel. Agosto, $8,41 mais 6. Setembro, $8,43 mais 4. Novembro, $8,48 mais 6 por bushel. A questão é muito clara. Nós temos ali uma busca maior da China por soja norte-americana. Isso foi expresso no relatório de vendas e exportações semanais, com um levantamento até o dia 14 de maio, mostrando uma compra chinesa naquela semana de 737 mil toneladas de soja, de pouco mais de 1.200.000 toneladas do total. Portanto, China indo buscar soja nos Estados Unidos. Por quê? Porque não tem mais soja para comercializar no Brasil. Daqui a pouco eu converso sobre este assunto com Marcos Araújo aqui no Agricultura BR. Mas antes, você confere comigo como é que vem o dólar comercial, mostrando aí alguns fundamentos de mercado. O dólar vinha recuando nos últimos 2 dias e recua mais ainda hoje. Isso é impacto direto sobre qualquer produto de exportação. Está oscilando bastante o dólar e isso, claro, que mexe com o preço dos produtos. Veja só que a queda no momento é de 0,47% para a moeda norte-americana, negociada a R$ 5,55 mais 6 para o câmbio comercial. Isso vai colocando para baixo aqui algumas questões ligadas aos produtos de exportação. Antes de mostrar como é que está a soja negociada nos portos, já adianto que vem com queda, está longe já dos R$112 que nós tínhamos de marcação de referência ontem, né? Nós tínhamos 112 ali em Paranaguá e também em Santos, já vem para casa de 108, daqui a pouco eu mostro, mas eu quero falar com o Walter Pulga Júnior pelo seguinte: um dos fatores que fazem com que o dólar recue no Brasil no momento é uma certa tranquilidade. E esse fator tranquilidade no cenário político do Brasil é algo muito raro. E o que nós tivemos ontem, principalmente após a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os governadores, participaram 25 governadores, foi esse fator, um impacto muito positivo sobre dólar e também sobre o índice Bovespa. Esse cenário vai comandando essa relação hoje no mercado. Walter Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, nós temos aí uma trégua, bem após, vamos lembrar, né, um período de muita turbulência, da saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, das acusações ao presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso trouxe instabilidade política e, de fato, ontem nós já tivemos um arrefecimento de toda essa discussão e isso facilita, lógico, com que o mercado reaja, não, Fabiano? De fato, nós temos, pelo menos nos últimos 2, 3 dias, alguma calmaria no mercado. E é por isso que o dólar continua em queda, viu? O dólar negociado agora já oscilava aí na faixa de R$ 5,59, chegou a cair para 5,55, hein? Agora a 5,56 mais 20 tem uma queda de 0,33%. O dólar continua cedendo frente ao real, mas isso se deve também à atuação do Banco Central, viu? O Banco Central tem atuado diariamente no mercado, ofertando recursos através de swap cambial, e isso evita, vamos dizer, uma alta mais acentuada do dólar. Aliás, o Banco Central avalia que tem ferramentas, todas, aliás, ferramentas necessárias para intervir no mercado de câmbio caso haja o que eles chamam de disfuncionalidades, né? Ou seja, quando ocorrer aí uma alta muito acentuada. Portanto, através dessas swaps cambiais, né? Um mecanismo mais sofisticado, onde você oferta recursos para o mercado, e isso está ocorrendo hoje de novo, né? A perspectiva é de controle, pelo menos, de uma alta mais acentuada no dólar. Aliás, fora o presidente do Banco do Brasil ter dito isso,
Durante esta semana, também o diretor de política econômica do Banco Central, Fábio Kaczuk, garantiu que há mesmo no Banco Central ferramentas necessárias para controlar uma alta acentuada do dólar. Calmaria, no que diz respeito ao aspecto político, e a atuação do Banco Central evitam uma disparada no dólar que nós já esperávamos chegar perto de R$6, agora cede um pouquinho. Agora vamos falar de bolsa, Fabiana, porque é o seguinte, em Wall Street há um recuo hoje, há muita preocupação em relação ao recrudescimento, a retomada das discussões entre Estados Unidos e a China. Então os principais índices acionários lá do mercado americano vêm em baixa. Eu acompanho aqui, índice Standard & Poor's 500, por exemplo, cai agora 0,42%. A Nasdaq recua 0,27%. Há outros índices também, como o Dow Jones, que também recua agora 0,60%, ou seja, nós temos aí um movimento de baixa que também já atinge a Europa. E isso reflete, lógico, na nossa Bolsa. Nosso índice Bovespa recuava, porque há algumas preocupações com balanços de algumas empresas brasileiras. Nosso índice Bovespa agora opera em queda de quase 1%, queda de 0,90% aos 82.277 pontos. Lembrando que nós chegamos a operar hoje na faixa de 81.660 pontos. Então, a queda já foi mais acentuada, agora ela é um pouco menor, mas o destaque de hoje é que, se encerrarmos com essa queda de 0,90%, o índice Bovespa ainda termina com uma alta de aproximadamente 5%, ou seja, fecharia esta semana de modo positivo, com alguma recuperação. Outro destaque é que papéis do JBS subiam agora mais de 3,15% nos últimos negócios, embora tenhamos aí um movimento de baixa bem acentuada com ações da Petrobras. A Petrobras perde quase 2,30%. De olho na informação, porque há muita oscilação no mercado, mas a calmaria traz, de novo, algum movimento positivo para a Bolsa esta semana e uma queda para o dólar. É com você, Fabiano. Tá certo. Walter Pulga, obrigado pela participação. Por aqui eu vou, então, mostrar como é que ficou o cenário para a soja negociada nos portos brasileiros e aí mostrando os reflexos da queda do dólar sobre soja negociada nos portos. Você vê aqui que a entrega da soja aqui no mês de junho de 2020, nesta data, os negócios para 22 de maio, a R$ 108,00 a saca, tanto no Porto de Santos quanto no Porto de Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. E por aqui no Agricultura BR nós falamos agora a respeito do mercado de soja, mercado internacional, informações a respeito de Brasil, China, que é o maior importador, e Estados Unidos também. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar pela internet com Marcos Araújo, sócio e consultor em agronegócios da Agroinvest, está conosco e fala um pouco a respeito do mercado da soja. Marcos, um prazer falar contigo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E Marcos, nós estamos vivendo um momento de alta demanda sobre soja brasileira. Se considerarmos o mês de abril e o mês de maio, pelas estimativas, vai chegar em 2 meses a 32 milhões de toneladas embarcadas apenas pelo Brasil. Os meses aí somados dão cerca de 50 milhões de toneladas. Demanda é muito forte sobre soja brasileira. Quais são os elementos que você aponta hoje que são determinantes ou foram determinantes para essa venda, essa comercialização bastante acelerada? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês, obrigado pela oportunidade. Bom, o Brasil se consolida como o maior produtor da oleaginosa a nível global, então nós temos uma produção de 120 milhões de toneladas, colhemos agora no final desse mês, e agora os Estados Unidos está plantando a sua lavoura de soja com um potencial de produção entre 112 e, indo tudo bem, 114 e 115 milhões de toneladas. Essa temporada, especificamente a 19 e 20, a soja brasileira ela tem ganho competitividade em relação à soja norte-americana, principalmente em função da desvalorização da moeda brasileira. O real, no ano de 2020, é a moeda que mais valorizou no globo, em comparação ao dólar.
Já então, nos Estados Unidos, nós tivemos então esse conflito, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. A China diminuiu muito as compras de soja nos Estados Unidos e concentrou suas compras aqui no Brasil. Isso foi positivo. Então, nesse momento, como você comentou, as exportações brasileiras agora para o mês de maio devem ser o recorde histórico para o mês. Devemos ter uma exportação próxima a 17 milhões de toneladas de soja para um único mês, superando o nosso recorde que foi no mês de abril. O Brasil, então, no acumulado de janeiro a maio de 2020, nós devemos ter uma exportação próxima a 53 milhões de toneladas. E no mesmo período do ano passado, esse volume só ocorreu no mês de julho. Marcos, em relação a esses fatores, a China tem feito uma demanda muito maior. Pelos números que nós temos acompanhado e algumas fontes, a China pode comprar ainda, fazer aquisições de 40 milhões de toneladas, até 43, 44 milhões de toneladas ainda para esta campanha. O Brasil já comercializou a maior parte da sua soja, chega a mais de 80% de comercialização da safra atual 19-20. Com isso, a China vai ter que comprar soja dos Estados Unidos mesmo e tem feito isso e conseguido fazer a aquisição por bons valores. Em relação a esse apetite maior chinês, o que está acontecendo por lá? China está recompondo estoques, China está conseguindo recuperar parte da sua cadeia produtiva, da carne suína principalmente, para a produção de proteína animal. Quais são os cenários hoje que podemos ver em relação à China para a aquisição dessa soja, já que impacta tanto para a soja quanto também para as cadeias produtivas de carnes no Brasil? Excelente pergunta. Quando nós falarmos de soja na China, a China é o maior importador global de soja. Nós temos uma importação global de soja ao redor de 150 milhões de toneladas, sendo que 90 milhões disso, 2/3, a China é o principal destino. E aqui no Brasil, a China representa em torno de 80% das exportações brasileiras de soja. Quando nós falarmos de soja na China, obrigatoriamente nós temos que falar da suinocultura. Até poucos anos atrás, a China possuía 50% da produção mundial de carne suína na China. Nos últimos anos, essa produção, que alcançou 56 milhões de toneladas, equivalente carcaça de carne suína, para essa temporada, a produção da carne suína na China caiu para 34 milhões, ou seja, caíram 22 milhões de toneladas equivalente de carcaça à produção de carne suína na China. E isso daí abriu toda uma janela de oportunidade para que a proteína animal aqui do Brasil, seja ela carne bovina, carne suína, carne de frango, ganhasse também maior importância na exportação para a China. Dito isso, então nós tivemos, nos últimos anos, a demanda chinesa ela foi menor em função da redução do rebanho dos suínos na China, causado pela peste suína. Também nós tivemos um menor ritmo de crescimento da economia chinesa. As importações de soja pela China, que eram ao redor de 95, 97 milhões de toneladas, caiu para algo entre 83 e 85. E agora, com esse aumento do rebanho dos suínos, e também, é importante nós falarmos, o aumento da produção da carne de frango e da carne bovina, a China vem demandando mais soja em grão, para que essa soja se transforme em farelo de soja, e possa alimentar os animais e, por fim, virar proteína animal. Então, respondendo a tua pergunta, ao aumento da demanda chinesa se deve em recomposição dos estoques de suínos e também a produção de frangos e carne bovina por lá. E o Brasil, com a nossa taxa de câmbio competitiva, automaticamente também os custos logísticos ficaram menor. Isso tudo combinado deu esse cenário do grande ritmo de exportação da soja aqui no Brasil. Para esse ano, nós trabalhamos com o potencial da exportação da soja brasileira entre 80 a 82 milhões de toneladas, o que vai deixar o mercado externo de soja aqui no Brasil com estoques muito apertados, gerando uma grande concorrência entre o mercado externo e o mercado doméstico aqui no Brasil. Marcos, você falou uma coisa muito interessante, essa concorrência para exportação e também para consumo interno no cenário brasileiro. Como a gente tem falado, né, tem mais de 80% dessa soja brasileira da safra atual comercializada, o que traz, o que deixa pouca soja ainda
para os negócios. E aí nós temos uma situação da agroindústria brasileira demandar por soja também. Em relação à prática de valores, ou mesmo como que essa agroindústria nacional e os exportadores, as tradings, vão se comportar. Vai ter briga por preço no Brasil, no seu entendimento, em relação para manter a oleaginosa disponível para trabalho interno no país? Sem dúvida alguma, nós acreditamos que o consumo doméstico brasileiro, principalmente em relação às indústrias processadoras de soja, visando o biodiesel, já que o óleo de soja representa 73% da matéria-prima para a produção de biodiesel aqui no Brasil. Então, com o efeito do Covid, nós tivemos uma menor demanda por combustíveis, consequentemente, isso já afetou a cadeia de etanol, seja do milho ou da cana, e também nós acreditamos que isso possa, sim, impactar negativamente a demanda por óleo de soja, já que nós estamos tendo também uma menor demanda por óleo diesel, consequentemente, também menor demanda por biodiesel. Dito isso, nós temos um cenário nesse momento, fazendo a conta da paridade de exportação do complexo soja. Quando uma indústria processa 1 tonelada de soja, ela obtém 770 quilos de farelo de soja e 190 quilos de óleo. Se você fizer essa conta na exportação, hoje a indústria que trabalha com a exportação do farelo e do óleo está tendo uma margem negativa. Então nós trabalhamos com uma redução do mercado interno, porque se nós tivermos, a Biob trabalha com um processamento no Brasil de 44 milhões e meio de toneladas. Se o Brasil exportar 80 milhões, nós não teremos soja suficiente para atender toda essa demanda interna. Além disso, também nós temos que também avaliar a capacidade de fluxo de caixa. Muitas indústrias processadoras de soja aqui no Brasil não têm uma vantagem competitiva do ponto de vista financeiro para poder formar todo o estoque de soja agora, em maio, para poder ser processado ao longo de todo o ano. Sai muito caro esse custo de carregamento desse estoque. Então, as trades têm essa vantagem competitiva, uma vez que muitas delas se financiam no mercado, nos bancos internacionais, com juros muito mais competitivos do que esses praticados aqui no Brasil. Marcos, para encerrarmos aqui a nossa entrevista. Então, temos aí um cenário bastante positivo em relação à soja, para uma campanha que podemos dizer, a 19-20 aqui para o Brasil, muito bem resolvida, né? Muito bem estruturada. Em relação à nova safra brasileira, 2020-2021, a comercialização antecipada é recorde também, chega aí na média de 30% entre os estados produtores. Uma medida tomada por produtor, principalmente para controlar custo por conta do fator cambial. Como é que você tem enxergado, interpretado essa nova safra brasileira 2020-2021 em relação a esse fator? Porque o dólar, neste momento, ele é determinante, muito determinante, em relação ao custo de produção por hectare nas propriedades. Essa antecipação consegue, de fato, compensar esse cenário de um dólar mais elevado para aquisição de insumos? A resposta disso é que nós temos hoje a safra 2021 em ritmo de venda quase recorde. Quase 30% da safra que vem já foi comercializada. Isso em função dos bons lucros que o produtor está tendo. Se você fizer uma conta, os preços futuros da soja 2021, o produtor tendo uma condição climática favorável, vão ser os preços em reais o maior lucro da história do sojicultor. O produtor sempre tem que estar ciente. Os insumos estão mais caros em reais? Claro, é bem verdade, o dólar subiu mais de 30%, só que também é bem verdade que os preços futuros da soja subiram bastante em reais, apesar dos preços em dólares estarem muito baixos. Então, o produtor tem que fazer uma conta. Se hoje o dólar futuro é 5,60, o dólar futuro lá para a safra que vem é um dólar na casa de 5,65. Sempre a curva do dólar é positiva. E isso é favorável para o sojicultor estar efetuando a compra dos insumos agora e, no mesmo momento também, estar fazendo vendas futuras da soja. O risco vai ser para esse sojicultor que comprou, por exemplo, insumo semana passada com dólar de 5,80 e hoje nós temos o dólar a 5,60. E ele não vendeu uma soja futura. Então, nós não recomendamos, ainda mais nesse momento de grande volatilidade, de grandes incertezas na economia, não corram um risco cambial. Comprei os insumos em reais, vendam a soja futura também em reais. Comprou insumos em dólares,
venda a soja futura também em dólares, para que você não corra um risco desnecessário. Se porventura o produtor tiver receio de que o dólar possa subir mais, ele tem que incorporar no seu dia a dia o gerenciamento do risco de preço. E isso nós fazemos através do mercado de derivativos, utilizando contratos futuros, opções e NDF do câmbio e também da cotação da soja na Bolsa de Chicago. Isso tudo é gerenciado. Tá certo, Marcos, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Você fica sempre muito bem-vindo por aqui. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Tá certo, eu conversei com Marcos Araújo, sócio e também consultor da Agroinvest, falou sobre mercado da soja. E o Instituto Nacional de Meteorologia, ligado ao Ministério da Agricultura, prevê hoje e amanhã chuvas chegando com mais intensidade e temperaturas caindo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A expectativa é que as chuvas ocorram de maneira mais expressiva, inclusive trazendo, pelo menos no que se diz respeito a precipitações chuvosas, uma quantidade de água maior, principalmente no Paraná e no Mato Grosso do Sul, que são estados que estavam chovendo muito pouco. Um outro fator importante é que essa situação ela também está relacionada a um ciclone extratropical, o que faz com que os ventos também nessas regiões, nesses estados do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, e vai chegar também parte de Minas, parte de Goiás a partir de amanhã, ventos um pouco mais intensos acompanhado dessas chuvas e também temperaturas mais baixas. Vamos dar uma olhada agora como é que se comportam os preços do milho em dois importantes estados, duas importantes praças de negociação do Brasil. Eu começo com o estado do Mato Grosso, em Primavera do Leste. Observe como é que vem se comportando o valor para a saca de 60 quilos do milho. No dia 22 de abril, eram R$ 39,50 a saca. No dia 28 do mês passado, subia para R$ 40 a saca e encerrava o mês nessa marca. No dia 4 de maio eram R$ 39 por saca, dia 8 R$ 37,50, no dia 15 subia para R$ 39,50, no dia 22 de maio R$ 37 por saca de 60 quilos. Destaco agora a praça no estado do Paraná. Você acompanha comigo como é que vem os números. Você tem aqui Maringá, no Paraná, dia 22 de abril, a R$ 44,50 a saca. Dia 28 de abril, R$ 43. Dia 4 de maio, teve o menor valor dessa série, que foi analisada pela equipe do Agricultura BR com números da BBM. Caiu para R$ 42 no dia 4 de maio, aí volta a subir. No dia 8 veio para R$ 44 a saca, dia 15, 47, dia 22 de maio, chegando aí aos R$ 48 por saca de 60 quilos. Olha, a partir de pesquisas da Embrapa foi gerado o primeiro híbrido de sorgo de biomassa. Você vai saber um pouco mais a respeito deste trabalho na reportagem de Valdir Pacheco. O chamado sorgo biomassa é uma fonte renovável de energias com poder calorífico similar ao da cana, do eucalipto e do capim-elefante. O material pode ser utilizado em usinas termoelétricas, como também em indústrias que utilizam caldeiras e geram energia para o próprio consumo. O plantio pode ser feito por sementes e o seu grão da panícula pode ser utilizado para a produção de ração animal. É uma planta que pode atingir até 6 metros de altura em apenas 180 dias.
É uma alternativa interessante para uma das grandes demandas da atualidade, a geração de energia. O agrônomo Eduardo Dalforno é um parceiro da Embrapa que desenvolve as sementes desta cultivar. O BRE 716, ele começou a produção de semente safra passada e nesse ano nós estamos produzindo um volume a mais de semente porque a demanda foi alta e nós esperamos poder atender a todo o mercado, ou atender a demanda de semente de sorgo biomassa. O sorgo biomassa ele é empregado para a produção de palhada, para a produção de silagem e para a produção de biomassa em substituição ao cavaco, em substituição ao eucalipto para geração de energia, né? Geração de calor. Nós temos uma parceria de longo tempo com a Embrapa já e para a próxima safra nós vamos ter a semente do 716 e do sorgo do Ponta Negra. Então, o sorgo biomassa ele tem uma alta capacidade de produção de palhada, né? E com os trabalhos nós também percebemos que ele poderia se encaixar muito bem para a silagem. Então nós levantamos essa demanda para a Embrapa está desenvolvendo trabalhos com resultados positivos já, posicionando esse material para a produção de silagem. E para a produção de silagem nós podemos falar que ele tem uma capacidade de produção muito elevada. Nós vamos estar falando aí em 150 toneladas de massa verde ou de silagem por hectare. Esse material ele foi testado, antes de ser lançado pela Embrapa, ele foi testado do norte ao sul do país e tem uma boa adaptabilidade das regiões do sul, centro-oeste e norte, se encaixando muito bem em qualquer região. Então é um material que ele se encaixa em todos os microclimas, respeitando a época de plantio, né, porque esse sorgo ele é sensível ao fotoperíodo, né? Então, quando nós plantamos ele no início das chuvas, que seria em setembro, outubro, ele vai conseguir expressar o máximo do potencial produtivo dele. E o segundo corte, que já no caso vai ser na safrinha, ele já vai expressar uma quantidade não tão grande quanto o primeiro corte, mas mesmo assim nós vamos estar falando aí em torno de 70 toneladas de massa verde por hectare. O sorgo biomassa, ele é um material, o 716, ele é um material híbrido. Então, nós precisamos fazer o cruzamento de uma linhagem macho com uma linhagem fêmea para conseguir produzir a semente. Esse material possui uma excelente capacidade de adaptabilidade a períodos secos, né? Então, em regiões onde ocorre déficit hídrico, ele vai muito bem também, devido ao sistema radicular bastante profundo. Então, hoje, no Brasil, nós temos poucas opções com essa mesma capacidade do BRE 716, por apresentar alta produção de biomassa, alta sanidade, alta resistência a déficit hídrico e excelente qualidade bromatológica para a silagem. As pesquisas da Embrapa com sorgo biomassa e sacarino no estado são conduzidas pelo pesquisador e Dr. Flávio Tardim, que tem apoio da FAPEMAT e CNPq. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Vamos falar agora de seleção de touros e não apenas da utilização de reprodutores mais jovens. Você vai conhecer agora como é importante saber como que foi a seleção dele, a sua aplicação e como que ele pode trazer resultados melhores para o rebanho. É o que nós conferimos agora na reportagem de Caio Rodrigues. São numerosos os gargalos que o melhoramento genético encontra na pecuária de corte brasileira, como ambientes degradados que barram a expressão genética dos animais, reprodutores com origem desconhecida, fator que não agrega em nada nas fazendas, além de uma simples prenhez. A idade dos reprodutores também é um grande gargalo para o melhoramento genético. 87% da quantidade e da qualidade do produto chamado carne depende do touro de monta. Levantamentos feitos no Brasil mostram que esses animais têm em torno de 11 anos. Às vezes, o que é encontrado nas propriedades são touros de 16 até 17 anos trabalhando na monta. Isso não é indicado, porque com o passar do tempo, o animal vai começar a cobrir suas filhas e netas. O problema causa consanguinidade no rebanho, o que leva a intervalo entre gerações. Por isso que os melhoristas falam tanto em touros jovens. Insistem nos pecuaristas usarem touros jovens,
Porque os touros jovens são uma ferramenta fundamental para diminuir o intervalo entre gerações e aumentar o ganho genético anual, uma vez que o intervalo entre gerações é um denominador importante na equação de ganho genético. O que seria mais interessante para uma propriedade? Utilizar uma genética desenvolvida 14 anos atrás ou uma delineada 5 anos atrás, mesmo ela sendo de origem conhecida. Então basta o touro ser jovem para ser bom? Calma, não é bem assim. Existem variáveis no momento da escolha e identificação dos touros jovens, seja para monta ou inseminação artificial. Claro que aspectos funcionais e reprodutivos devem ser levados em conta, aspectos raciais e também a ficha produtiva e reprodutiva da mãe desse indivíduo deve ser levada em conta no momento da escolha. Mas existe um aspecto fundamental. Os touros jovens devem ser resultados de um processo de seleção e não resultados do acaso. O processo de seleção é a terminação dos objetivos e critérios que analisam o momento que os indivíduos serão descartados. Lamentavelmente, muitas propriedades de seleção não têm um processo de seleção estabelecido. Por isso, quando o pecuarista ou quando o melhorista fala para os pecuaristas de touro jovem, eles geram a sensação de medo e desconfiança. Ou o que é mais triste muitas propriedades de seleção têm processos, só que não confiam nele. Por isso também, eles mesmos não usam seus próprios touros jovens. Eu pergunto muitas vezes para os produtores de becerros, compradores de touros, se eles descartam as fêmeas vazias após a estação de monta. Muitas vezes eles respondem que sim. E aí pergunto, de onde você compra os touros? Eles descartam as fêmeas vazias? Geralmente, a resposta é o silêncio. E para terminar, lembrem que um touro provado é utilizado para não errar, mas com a qualidade genética dos touros atuais e com ferramentas como avaliação genômica, na média, a probabilidade de errar com touros jovens é ainda menor. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Olha, o trigo é um dos poucos produtos no Brasil que tem um alto consumo e o país não é autossuficiente. Na verdade, o Brasil produz cerca de metade do que consome ano a ano. Isso ocorre por conta dos riscos que a cultura traz para a sua produção, que ocorre durante o período de outono e inverno. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. O estado do Paraná é responsável por mais de 50% da produção nacional do trigo. Eu conversei com Carlos Rieder, pesquisador do IDR-IAPAR, para saber quais as perspectivas da cultura do trigo para essa safra que está terminando a sua semeadura aqui no estado do Paraná. A perspectiva do trigo em termos de preço está muito boa, né? Então o trigo é em função de falta de produto, em função da alta do dólar, né? Então para os moageiros importarem o trigo ficou mais caro, né? Então houve automaticamente uma valorização, digamos, do trigo nacional. Hoje a saca aí está em torno de R$50, né? Que a gente acha que é o mínimo assim para remunerar o produtor, dar um estímulo para que ele continue produzindo, né? O trigo, né, que é a principal cultura de inverno aqui no estado do Paraná. A cadeia produtiva do trigo é uma cadeia um pouco difícil, né? Porque nem todos os elos são recompensados economicamente, né? Equitativamente, digamos assim. A indústria de moagem, a indústria de produtos, né, que fabrica produtos, ela sempre tem tido seus rendimentos, né, favoráveis. Agora o produtor realmente ele sempre está, né, com os custos de produção pelo pescoço, digamos assim, né? Ele dificilmente ele ganha uma remuneração adequada, né? Os preços aqui no Brasil eles são mais ou menos balanceados pela bolsa da Argentina, né? E a Argentina ela tem uma condição de produção, né, de ambiente melhor que no Brasil, né, em termos de clima, em termos de precipitação, de solo, né.
Nossos solos aqui são um pouco ácidos, né? Lá os solos deles são básicos, não tem problema de alumínio, toxicidade, essas coisas assim. Então é um pouco mais difícil produzir o trigo aqui no Brasil. Então até por isso que os preços deveriam ser um pouco melhores, né? O trigo, então, ele não se encaixa como uma commodity, como é o caso do milho, da soja, né? Então ele tem o preço dele é mais ou menos balanceado pela Bolsa da Argentina. Os cereais de inverno são uma boa alternativa para diversificar o sistema de plantio soja, milho, safrinha. Além do trigo, que é a principal opção, existe ainda a aveia e o triticale, que vêm ganhando espaço. Nós temos aqui, né, no estado do Paraná, né, uma sucessão bastante interessante, que é a aveia, né? Nós temos principalmente a aveia granífera, ela está ganhando bastante área, né, produtiva no estado, bastante importância, sendo bem cultivada no Paraná, no Rio Grande do Sul. E temos também o triticale, que é um derivado do trigo, né? O triticale é o cruzamento do trigo com o centeio, é um cereal bastante rústico, né? E que pode ser cultivado, né, e a sua farinha ser usada em misturas com trigos de farinha mais fortes. Nos últimos anos aí, né, a pesquisa sempre enfatizou muito a questão da qualidade tecnológica, né? Então nós temos classificação de diversos trigos, desde o trigo melhorador até o trigo básico, digamos assim, passando pelo trigo pão, trigo doméstico e assim por diante. A nossa região, que é a região mais quente aqui do norte do Paraná, né, ela é ideal para o trigo melhorador. Então você tem um trigo que tem uma genética boa, né, de melhorador, e encontra o ambiente bom também, que é um pouco de calor, né, digamos assim, que estimula, digamos, a produção do trigo melhorador. Esse é um ano, né, que parecia que tudo podia ser muito bom, né, em termos de produção e para o produtor, mas nós estamos amargurando aí uma seca, né, já de algum tempo, aí 2, 3 meses aí, e na expectativa de chuvas, né? Aqui no norte do Paraná, né, de acordo com o zoneamento agrícola, a semeadura estaria encerrando agora nessa fase agora aqui, até o final do mês, seria o máximo que se poderia semear aqui no norte do Paraná. Estamos aí dependendo das chuvas. Até agora, nessa região aqui, nós tivemos aí em torno de 20% do que seria o necessário, né, da média de chuvas que ocorrem todos os anos. Então é pouco, né? Então estamos esperando que agora, de amanhã para depois, ocorra aí as chuvas que estão previstas. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Falamos agora a respeito de café e o assunto agora é em torno da comercialização, fator de produção e também como que se comporta o cenário nacional e internacional, principalmente para o arábica. É o que nós vamos conferir agora nesta entrevista realizada por Walter Puga Júnior. Guilherme, muito obrigado por atender o nosso convite. Vamos falar do que você acompanha no seu dia a dia, que é o mercado do café. E vamos começar pela preocupação do momento, né? A colheita. Teremos dificuldade nessa pandemia para fazer a colheita? O que o Rabobank conseguiu perceber junto aos produtores? Bom, primeiramente, obrigado, Walter, e olá a todos. Bom, falando um pouco da questão do Brasil, é inevitável que o mercado ele espera com muita apreensão como que vai se desenvolver a colheita aqui no Brasil, principalmente porque atualmente a gente atravessa o pico da pandemia exatamente coincidindo com a colheita do Brasil, né, de café. E o que a gente vem observado até então é que, por enquanto, tudo caminha muito bem na colheita do café. A gente começou de uma maneira um pouco maior a colheita do café Conilon, nas áreas do Espírito Santo, Rondônia, etc. E agora, em maio, a gente começa com mais intensidade a colheita do café arábica. E o que a gente vem identificando até o momento é que, por enquanto, tudo caminha muito bem e caminha para que a gente tenha uma boa colheita, Walter. Agora, o escoamento dessa safra, em função da pandemia, temos tido dificuldades? O que está ocorrendo na exportação de café do Brasil? Bom, Walter, até o momento a gente viu que as exportações elas estão muito bem, a gente está conseguindo exportar, escoar nossa produção de uma maneira muito eficaz. Então, se a gente olha os números de janeiro, fevereiro, março, inclusive abril, a gente teve ótimos números de exportação. Um pouco menor que 2019, mas a gente tem que considerar que 2019 a gente teve um ano histórico na exportação de café, exportando mais de 40 milhões de sacas. E a gente está bem em linha com o que a gente vem fazendo aí
o que a gente fez, pelo menos no ano passado. Então, a gente pode dizer que a exportação caminha muito bem. Eu acho que vale a pena levantar um ponto que é preocupação de muitos exportadores, que é a questão da disponibilidade de container, que até o momento ainda não afetou a nossa cadeia, né, a cadeia do café, mas no médio prazo, lógico, torna alvo de preocupação, caso a gente comece a enxergar dificuldades na entrada e saída de mercadorias com containers, né? Mas até o momento também ainda não preocupa, mas a gente continua monitorando esse assunto. Ainda falando dessa colheita, né, da dificuldade de escoamento, os custos por conta da pandemia para o produtor de café subiram, Guilherme? Bom, Walter, é um assunto bem importante, porque o que a gente viu é que o câmbio ele disparou nesse primeiro trimestre do ano, né? Então, logo quando o câmbio dispara, a gente vê que boa parte dos insumos são importados e, consequentemente, a gente vê um aumento nos custos. Mas não foi muito bem isso que a gente está enxergando, pelo menos nesse primeiro momento. Pois, quando o produtor de café ele começou a comprar os insumos para essa safra que está sendo colhida agora, né, a 2021, eles compraram os insumos a $1 de aproximadamente R$4. E agora eles estão conseguindo vender os produtos deles num câmbio aproximado aí entre 5 e 56, né, pensando na exportação. Então, de certa forma, o custo dessa safra ela foi favorecida, né, então os produtores estão tendo mais margens nesse primeiro momento. E pensando já para a próxima, né, a 21, 22, quando a gente leva em consideração a relação de troca, ou seja, quantos sacos de café são necessários para comprar uma tonelada de fertilizantes, e aqui nessa nossa análise a gente usa um formulado base de o 25-20, a gente está enxergando que hoje está em torno de 2,5 sacos, 2,8 sacos de café para comprar uma tonelada de adubo. Diferentemente do que estava no mesmo período da safra anterior, onde a gente tinha valores aí ao redor de quase 4 sacas de café para comprar uma tonelada de café. Então, o produtor que decidir comprar, travar os seus custos da próxima safra agora, ele tem uma melhora em relação ao ano passado. Mori, agora um outro assunto que alguns sites, alguns pesquisadores abordaram é o aumento do consumo de café em período de pandemia. Isso de fato ocorre ou alguns levantamentos ainda não comprovam necessariamente o aumento do consumo de café no mundo em período de pandemia? Bom, Walter, eu acho que é importante destacar que em momentos de pandemia, geralmente a população ela fica mais reclusa, fica mais em casa, exatamente para evitar o contágio. E o que a gente vem identificando é que realmente o consumo dentro do lar ele aumentou consideravelmente em muitas partes do mundo. Então, quando você olha os dados de varejo dos Estados Unidos, ele subiu consideravelmente, aqui no Brasil também, e propriamente dito também na Europa, né? Então, a gente está vendo que o consumo dentro do lar ele aumentou nesse período. O grande problema é que eu acho que é a primeira vez que a gente está enxergando, a gente está vivenciando um fechamento total do comércio em muitas partes do mundo. Então, a gente teve aí os chamados lockdowns em muitas regiões e somente agora a economia ensaia uma retomada, as principais economias, né, então Estados Unidos, China, a própria Europa em algumas regiões ensaiam uma recuperação. E aí a gente teve um decréscimo, uma queda muito abrupta no consumo fora do lar. E como efeito colateral a gente também está enxergando grandes problemas no crescimento das economias desses países que tiveram que fazer esse lockdown, ou seja, boa parte dos países consumidores de café, e a gente está enxergando, nesse momento, uma leve retração no consumo de café exatamente por conta do efeito colateral desses lockdowns. Então a gente teve um aumento expressivo dentro do lar, mas em contrapartida a gente teve uma queda muito acentuada no consumo fora do lar. E qual que é o resultado disso, né, Walter? A gente está enxergando que para esse atual ciclo, né, o 2019-20, o consumo ele deve ter um leve recuo de cerca de 0,5% em relação ao ciclo passado, porque a gente está enxergando que os países consumidores de café, os importadores de café, eles vão conseguir manter essa estabilidade no consumo, porém os países produtores de café, esses sim eles vão enfrentar uma queda um pouco mais acentuada, que hoje a gente estima em torno de 2%. Então, no final das contas, o somatório a gente está enxergando um leve recuo
para esse ciclo e uma retomada no ciclo seguinte, né, do consumo de café. Para os preços, isso significa muita oscilação? Bom, Walter, é bom destacar também que a grande verdade é que a demanda ainda é incerta. Então essa é uma fotografia do que a gente tem agora. É importante a gente monitorar como que vai ser o ensaio, né, a retomada dessas economias. A gente tem informações que, por exemplo, a Starbucks nos Estados Unidos já está em processo de reabertura de quase 90% das suas lojas. Na Itália, todas as lojas já reabriram, com exceção da loja em Milão, a primeira loja europeia da Starbucks na região. No Japão, cerca de 80% das lojas da Starbucks já reabriram. E na China, 90%. Então, eu acho que é importante a gente pontuar que hoje a gente enxerga um leve decréscimo, mas essa questão da demanda a gente tem que monitorar. E é exatamente essa incerteza que traz muita volatilidade no mercado, como a gente discutiu. A gente tem incerteza do lado da demanda, incerteza ainda com relação à oferta, né? A gente viu que os dados da Colômbia e própria Honduras, que são os principais players que disponibilizam café nesse momento, né, nesse período, atravessam um problema nas suas exportações. Então, todas essas dúvidas referentes a tanto a oferta como demanda vão trazer muita volatilidade no mercado nesse momento. Bom, você acaba de ouvir Guilherme Mori, analista de mercado de café do Rabobank Brasil. A perspectiva é de ainda alguma incerteza em relação ao comportamento do mercado, mas a perspectiva com o dólar mais alto é de que continuemos a manter os preços de hoje, não, Guilherme? Sim, hoje a gente está estimando que os preços, por conta de toda essa incerteza, existe um suporte ainda para os preços se manterem nesses atuais níveis, só que a colheita do Brasil acaba colocando uma certa limitação em qualquer potencial de ganho nos preços, né, Walter? Então, lógico, se a gente começar a enxergar conforme a colheita do Brasil vai evoluindo e a gente vai enxergando que a gente vai ter problemas em colher o café, logicamente o preço pode novamente ter uma retomada, uma subida, e também a gente está chegando no período de frio agora, né, Walter? Então, começa a surgir várias notícias aí veiculando geada, alguma intempérie climática, que realmente é muito complicado fazer uma previsão tão longo prazo com relação a esses problemas climáticos, né? Então, hoje, com a fotografia que a gente tem agora, a gente está estimando que os preços do café eles fiquem voláteis, mas dentro desses patamares que a gente vem enxergando, entre $1, ao redor desse $1,05 mesmo, né? Bom, agradeço a entrevista do Guilherme Moria. Lembrando que durante a nossa programação você terá mais informações sobre a evolução dos negócios no mercado, não só do café, mas de outros produtos agrícolas. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Walter, e até mais. É com vocês em Campo Grande, Walter Puga Júnior, de São Paulo, da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Muito bom, você pode rever essa entrevista daqui a pouco acessando sb1.com. Eu sigo falando de café arábica, vamos dar uma olhada como é que vem o café negociado em Nova York. Vem com ligeira queda, a posição de julho $1,03 mais 80, setembro $1,05, dezembro $1,07 mais 50 e março $1,09 mais 55 por libra peso. Bom, ainda falando a respeito de café, há pouco nós vimos o Guilherme, que é do Rabobank aqui no Brasil, trazendo os dados em torno do que tem acontecido com o café arábica. Eu falo agora de um levantamento internacional do Rabobank, banco holandês, que falou sobre a produção de café robusta lá no Vietnã. O robusta, você tem aí o Vietnã como o maior produtor dessa variedade. E de acordo com os números do Rabobank, a produção da safra 2020-2021 vai ser menor. De acordo com os números que estão sendo apresentados, essa queda ela deve representar aí um recuo de 500 mil sacas, vindo para 29 milhões e 700 mil sacas a produção total de café robusta vietnamita, que é o maior
produtor dessa variedade do mundo. E isso impacta diretamente nos preços do café aqui no Brasil, no caso do café Conilon, produzido principalmente no Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Vamos dar uma olhada como é que está o Robusta em Londres agora. Nós temos café Robusta negociado na Bolsa Londrina, vindo com alguma alta no dia de hoje. Nós temos aqui a posição de julho a $1.159 a tonelada, setembro 1.200, novembro 1.219, janeiro 1.235. O mercado chegou a dar uma animada com esse levantamento do Rabobank. E olha, a maior parte do setor do agronegócio vem com uma boa situação, vem se sustentando muito bem, mesmo frente à pandemia criada ao Covid-19. Mas não dá para dizer que esse é um elemento total dentro daquilo que temos visto aqui no Brasil para todo o sistema agroindustrial. Na verdade, a agroindústria começa a sentir alguns impactos, tem redução principalmente na aquisição de maquinários, entre outros elementos. Sobre o que a pandemia tem causado sobre o agronegócio como um todo, nós fizemos essa pergunta ao professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, e ele explicou como é que o sistema tem conseguido viver neste momento de pandemia. A pergunta sobre o segundo semestre é o que todo mundo quer saber. Precisaríamos de uma bonita bola de cristal lustrosa para tentar entender esse período que vem aí pela frente no mercado brasileiro e mundial principalmente. A variável que mais impacta a projeção de como será o segundo semestre é o tempo de isolamento e o tempo de recuperação da confiança das pessoas para voltarem a consumir. Então, essa variável hoje nós não sabemos, né? Os dados são confusos, o Brasil ainda não está parando de crescer, ou seja, nós não chegamos no fundo ainda desse poço, e isso me traz grande preocupação em relação, sim, à performance dos mercados no segundo semestre, porque as capacidades de pagamento do ente público para os seus funcionários, né, uma vez que as arrecadações estão caindo, a capacidade de pagamento das empresas para os seus funcionários, né, as pessoas que perderam o seu trabalho, que fecharam os seus negócios, como que isso vai ficar aí para o segundo semestre? Então, realmente é um ponto muito grande de preocupação minha nesse momento. Por aqui, o Agricultura BR agora fala a respeito da produção de grãos no estado de Mato Grosso do Sul, que dobrou de volume, né? Nós tivemos aí uma situação de maior volume de produção de grãos totais, e quem fala a respeito deste assunto é o repórter José Cunha. Mato Grosso do Sul deverá dobrar a produção de grãos da safra corrente em relação aos últimos 10 anos. Isso graças à conversão de 3,1 milhões de hectares de pastagens degradadas em áreas próprias para a agricultura. Sobre esse assunto, converso com o superintendente da Semagro, Rogério Beretta. Rogério, ao que devemos essa evolução? Bom, primeiramente, né, nós temos que atribuir essa evolução à ciência, à pesquisa agropecuária. Mato Grosso do Sul tem o privilégio de ter no seu estado 3 Embrapas e 2 fundações que atuam fortemente na pesquisa. Então, essa conversão de área de pastagens, principalmente pastagens que, desde o início do governo do Reinaldo Azambuja, essas áreas de pastagens com degradação parcial ou total começaram a ser estudadas para transformar em áreas de agricultura. E a pesquisa conseguiu fazer isso. Então, a pesquisa conseguiu, nessas áreas de pastagens degradadas, buscar a melhor variedade, buscar a melhor época do plantio e propiciou para os empresários rurais, né, segurança para investir, para converter essas áreas de pastagem em áreas de agricultura, basicamente soja e milho, mas também em áreas de cana-de-açúcar e em florestas de eucalipto. Agora, Beretta, como é que está a ocupação dessas áreas hoje?
Olha, essa ocupação, como eu já disse, basicamente ela está sendo usada para plantio de soja e milho numa segunda safra, né? Então nós tivemos um aumento considerável da área do plantio de soja. Hoje o Mato Grosso do Sul já está com 3,2 milhões de hectares de convertido para o plantio da soja. Desses 3,2 milhões, aproximadamente 70%, aproximadamente 2 milhões de hectares, são utilizados para um plantio de milho na segunda safra, mas também temos 900 mil hectares de cana-de-açúcar e temos 1 milhão e 100 mil hectares de floresta de eucalipto, que é o segundo maciço florestal do estado. Então, tudo isso, né, trouxe para o estado condições de desenvolvimento e também é importante dizer que a pecuária do Mato Grosso do Sul manteve o seu rebanho, né, mesmo perdendo 3,1 milhões de hectares de pastagem para convertidos em agricultura, nós conseguimos manter e conseguimos aumentar a produção de carne. Hoje o Mato Grosso do Sul é o 5º rebanho do país, porém é o 2º estado maior produtor de carne do país. Você falou que a pecuária cresceu em produção. Como que se dá esse crescimento com essa diminuição de área? Bom, a pecuária do Mato Grosso do Sul tem uma tradição de ser uma das melhores pecuárias do país. Essa manutenção dos índices do total do rebanho do estado e da produtividade, ela se deve basicamente pelo aumento da capacidade de suporte dos animais por hectare, né? Índices que eram inferiores a 1 cabeça por hectare, hoje o Mato Grosso do Sul já tem índices superiores a 1 cabeça por hectare, um grande investimento em tecnologia genética, diminuindo a idade de abate, um grande investimento em confinamento, que também acelera a saída dos animais do pasto, mas principalmente, né, pelo grande incentivo que o estado dá através do seu programa Precoce MS. Mato Grosso do Sul é o único estado que premia os produtores pelo seu processo produtivo, pela sustentabilidade do seu processo produtivo e pela característica de produção. Agora, o que isso representa em números para o crescimento do PIB do estado? Olha, nós, dentro do agro, falamos muito no VBP, né, o valor básico da produção. E Mato Grosso do Sul ultrapassou 39 bilhões de reais na safra de 2020, que é um aumento de 13% em relação à safra de 2019. Um aumento expressivo, um aumento considerável, que demonstra todo o potencial que está sendo explorado das terras do Mato Grosso do Sul e o potencial que nós ainda podemos explorar. Deixar bem claro o trabalho forte que o governo vem fazendo na infraestrutura, tanto de estradas quanto de pontes de concreto e principalmente na infraestrutura portuária e nas rotas de escoamento da produção que possibilitam para o produtor melhores ganhos e maiores lucros. Cresceu a produção de grãos, cresceu a pecuária, então tudo muito bem, obrigado para o agronegócio mato-grossense. Uma luta, uma batalha constante para que a gente consiga harmonizar, né? Mas Mato Grosso do Sul tem conseguido fazer isso, principalmente harmonizar o desenvolvimento regional com a sustentabilidade, com a conservação ambiental, dando a chamada sustentabilidade que todo mundo procura e que nós, graças a Deus, estamos conseguindo aqui e vamos continuar batalhando para que isso seja mantido. Tá certo, superintendente. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Bom, e com essas informações, essa edição do Agricultura BR encerra por aqui. A terceira edição vai ser às 16 horas, horário normal, só que lá no Agrocanal. Por quê? Porque daqui a pouquinho, daqui a cerca de 30 minutos, o pessoal já está inclusive pronto, nós vamos ter um grande leilão virtual Nelore do Golias, a primeira parte dele. Hoje nós temos à tarde e à noite com esse grande evento. Você não pode perder, é daqui a pouco, é no canal do Boi, é o canal dos bons negócios. E olha, hoje realmente um grande negócio. Então, fique conosco, faça bons negócios. Eu vejo você, se você for para o Agrocanal, a gente se vê no Agrocanal. Mas ó, que oportunidade hoje à tarde aqui no canal do Boi com o Golias. A todos uma ótima tarde e até lá, bons negócios a todos.